Olá, é... meu nome é Rodrigo, como já disse no primeiro episódio do vídeo. É... Eu dividi o trabalho em duas partes. A primeira parte foi a parte mais explicando qual que seria o conteúdo e como a parte mais teórica. E agora eu vou fazer a parte na prática realmente, aplicar aquilo que eu comentei na primeira etapa do vídeo. Então, o cenário que eu estou utilizando aqui, conforme eu comentei, eu estou utilizando duas máquinas virtuais. Uma máquina virtual trabalhando com um Backtrack, que é uma máquina Linux voltada para teste de penetração, a versão 5. E outra máquina virtual rodando uma versão do Asterisk, uma distribuição Snap, com a versão 1.4 do Asterisk. Conforme eu já havia comentado, e as versões mais atuais do Asterisk e até mesmo de algumas centrais telefônicas VoIP já tem alguns dispositivos de segurança que já impedem esse tipo de ataque. Mas existe ainda muitas centrais disponíveis ainda online, e até algumas versões que algumas pessoas fazem instalação recentemente, que esse mecanismo de segurança não está implementado. Então você tem que utilizar outros meios para poder garantir essa segurança. E o objetivo desse trabalho é realmente mostrar como utilizar esses outros meios, que no meu caso eu vou utilizar o Feito-Ben junto com o IPTables. O Feito-Ben ele é uma ferramenta que tem a funcionalidade como se fosse um IDS. Então ele faz a análise para identificar intrusos e toma ações em cima disso, e uma das ações é aplicar uma regra no IPT bloqueando o IP de origem do ataque. Então, basicamente, para poder fazer a instalação, eu baixei a ISO do Backtrack diretamente no site do Backtrack. Essa máquina que eu tenho aqui, ela é uma máquina virtual que eu instalei, com a ISO que eu baixei. O Snap também foi uma ISO que eu baixei do site do Snap e fiz a instalação. As duas máquinas foram montadas agora para a apresentação do trabalho em si. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro item que eu vou utilizar, eu preciso primeiro identificar qual central, ou se o local onde que eu quero fazer análise existe uma central VoIP para poder fazer esse tipo de ataque. Então, basicamente, eu vou utilizar um scan para poder fazer essa procura. Esse scan seria basicamente o que? Eu vou colocar uma rede ou uma faixa de rede, enfim, e vou pedir para esse scan verificar se naquela rede existe uma central VoIP ou não. Como que é feita essa análise? É enviado um request options SIP para essa rede, e quando envia um request options, há um response do options trazendo informação referente àquela central. Então, o nosso caso é se eu enviar esse options, se eu tiver algum retorno de algum IP, quer dizer que aquele IP tem uma central SIP ali rodando. Então, a partir desse momento que eu souber a central SIP, eu vou partir para os próximos passos. Nesse momento, estou utilizando uma rede aqui 10.211.55.0, que é uma rede /24, então vou fazer análise em cima dessa rede. Mas no caso, se você quiser fazer esse scan em cima de uma rede que você não sabe a máscara, você pode colocar a máscara /8/16 e deixar rodando. Vai demorar um pouco mais, claro, vai depender também do processamento da máquina. Nesse caso, a minha máquina é uma máquina virtual que não tem muito processamento, então por isso que eu não estou deixando a rede, eu não estou fazendo um scan muito aberto, porque não é necessário. O comando que eu vou utilizar, o Python, eu estou colocando Python porque é a aplicação que eu vou rodar em Python. A aplicação em si chama svmap. O parâmetro dela que eu vou utilizar
nesse caso aqui é só a rede, que no caso é 10.211.255.0/24, e o VV, que é para ser verboso. Então aqui já é possível ver que existe os comandos options sendo enviados, os requests, e no final ele vai me retornar quais IPs que teve um response em cima daquele options. Então nesse caso aqui eu encontrei um IP com a central disponível, que no caso é uma central asterisk, ó, e usei agent asterisk PBX, e o IP é 10.10.211.556. Ok, já que eu tenho IP agora, qual que é o próximo passo? Eu vou fazer uma análise em cima desse IP para verificar se existe ou não extensões, ramais criados nessa central. O comando que eu vou utilizar para isso, eu vou utilizar o comando svwar, que basicamente é o que? Eu vou dizer qual que é o IP da central, que eu já identifiquei através do svmap, e depois eu vou solicitar um range, eu vou mandar um range de ramais, possíveis ramais. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou colocando -z 1000 até 9.999. O que eu quero dizer com esse parâmetro? Eu estou dizendo que ele vai verificar se existe ramais criados na central do 1000 até 9.999. Como que ele vai fazer essa análise? Eu vou mandar invites para iniciar uma sessão de uma chamada VoIP para cada ramal desse, para 1000, 1001, 1002, 1003 até 9.999. E possivelmente eu vou receber um response de not found, que não existe esse ramal naquela central. Então, quando vem a not found, ok, não existe, 4004 não existe, mas se caso me vier 4001, que é o não autorizado, ou se não tiver senha essa central, que ele vai dar já um sucesso ali, eu consigo identificar essa informação que veio diferente do not found, e no final ele vai listar todos esses ramais que vieram diferente disso. Então eu vou executar esse comando. Aqui então ele vai mostrando a tentativa, né? Estou tentando com o user 1, 2, 3, no caso já está no 1400. Se eu for lá na central asterisco agora, por exemplo, eu vou ter o log das tentativas sendo gerados. E ali ele vai falando que não existe um peer criado naquela especificação que ele está solicitando. Então, até o término dessa análise, no final ele vai gerar quais são, se existe, e se existem, quais são os ramais que ele identificou que tem nessa criada nessa central, e vai me dizer se aquele ramal tem senha ou não. Então, se caso esse ramal não tiver senha, eu já vou ter acesso já nesse momento no ramal identificado. E aí o próximo passo, a partir do momento que eu identifiquei que esse ramal não tem senha, que eu identifiquei que essa central tem tais ramais, eu vou verificar se existe senha ou não. Se existe senha, eu vou tentar quebrar essa senha, se ela for uma senha simples. Por exemplo, é muito comum utilizarem a mesma senha para o ramal, então se for isso eu já quebro de cara. Ou se for uma daquelas senhas simples de 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, então se for senha numérica, é bem simples de quebrar. Talvez vá levar um tempo um pouco maior por causa da quantidade de dígitos, mas é bem simples de quebrar. Se for uma senha, por exemplo, com letras, aí o ataque já é um pouco diferente. Eu vou fazer um ataque utilizando um ataque com um dicionário de letras. Esse dicionário basicamente é um arquivo com milhares de palavras, e ele vai fazendo essa tentativa com esses arquivos. Dentro do próprio Backtrack existem ferramentas que geram dicionários aleatórios para facilitar esse tipo de ataque. Então aqui eu coloquei até 9.999, ele já está no 5.000.
Eu acredito que mais um pouco já termine, vai levar, eu acho que em torno de 2, 3 minutos para poder fazer essa análise toda. E a velocidade desse tipo de análise depende da capacidade de processamento da máquina. Enquanto isso, lá na central, como ela não tem nenhum bloqueio, nenhum tipo de análise, ele vai gerando a tentativa de erro e vai gerando log, né? Esse log é um log de console, eu estou dentro do Snap aqui, dentro do asterisco, então esse log é dentro do console. No entanto, possivelmente deve existir o log em arquivo. Eu, conforme eu comentei no começo do trabalho ali, eu fiz uma cirurgia, então estou apresentando esse vídeo no lugar do dock, porque eu estou com grande dificuldade para digitar, porque eu estou com o braço imobilizado. Mas vamos lá. Então, aqui por exemplo, eu tenho, se eu colocar um -F aqui, eu vou verificar que esse log também está gerando em arquivo, ok? Isso vai facilitar depois a nossa instalação do Fate2Ban. Pronto, tá chegando ao final da nossa análise, já tá 9.500 já. Ok, aqui ele listou todos os ramais que estão criados na central, e todos eles está dizendo que a senha é requerida, então não tem nenhum ramal sem senha. Vamos fazer um teste aqui então para ver se tem algum ramal desses aí que possui a senha simples. Por exemplo, esse 2001 aqui. Eu vou utilizar o comando svcrack, que ele, por padrão, se você já passa o IP da central e a extensão, que é o user, ele, por padrão, ele já vai tentar alguma sequência numérica e principalmente o próprio user como senha. Vou ter que fazer um teste com esse 2001. Ó. Esse 2001, por exemplo, a extensão dele já tem a própria senha, a senha do ramal é a própria extensão. Então, 2001, senha 2001. Totalmente simples de quebrar. Então, esse comando aqui, essa aplicação, ele já quebrou de cara, já porque por default ele já faz esse tipo de análise, já faz esse tipo de tentativa. E como que esse svcrack consegue identificar? Ele vai pegar todos os números e vai tentando fazer o authentication com as tentativas. E como não tem bloqueio do outro lado, ele vai tentar até conseguir quebrar essa senha. Vamos tentar, por exemplo, pegar outro ramal aqui, esse ramal que eu havia feito um teste agora há pouco. O ramal, por exemplo, 7060. Esse 7060, ele não tem... esse comando também tem verbose, vamos ver se... -vv, por exemplo. Ele faz uma tentativa numérica ali, padrão. Esse ramal, ele possivelmente não está com a senha criada igual ao ramal, eu acredito. Ok, então por padrão ali o svcrack ele tenta de 1 até 9999. E aí no final ele disse que não conseguiu. Ele fez ali em 37 segundos, fez a tentativa e não conseguiu. Então eu vou, por exemplo, agora fazer uma tentativa em cima de uma senha numérica. Então qual que é o parâmetro que eu iria utilizar? Esse parâmetro aqui é -z, perdão, -r. Então eu vou utilizar um range de 1000 até 9.999, por exemplo. O que
o que esse comando vai fazer? Então ele vai tentar de 1000 até 9.999, que foi basicamente o mesmo range que eu utilizei para poder ver se encontrava os ramais. Eu vou tentar ver se alguém colocou uma senha nessa sequência. Eu poderia colocar até mais aqui, vamos colocar 99.999, por exemplo, porque é comum às vezes as pessoas colocar senha de 5 dígitos. Normalmente é 1, 2, 3, 4, 5. Existe, já peguei alguns casos assim. Então, vamos fazer esse teste aqui, vamos pôr para rodar para ver o que vai acontecer. Deixa eu só colocar o verbose para a gente ter uma noção de como está. Ele vai fazendo a tentativa e a partir do momento que ele teve um sucesso no registro, ele já para e já me libera, já me mostra qual que foi a senha que ele conseguiu. Se a gente for lá agora, lá na versão, na central Asterisk, no mesmo servidor, ele vai estar mostrando ali a tentativa de password, falha de password. Então, em cima daquele ramal 7060. É isso para vocês verem como falha a segurança dessa versão do Asterisk em relação a esse tipo de ataque. Então aqui ele já está no 2000. Ok, o que vimos até então aqui foi um comando para poder verificar se existe centrais VoIP rodando numa rede específica, no range de IPs específico. Outro comando que executamos foi verificar se existe ramais, extensões ou users criados naquele IP que identificamos que existe uma central VoIP. E o próximo comando, que é o que nós estamos utilizando aqui, que é em cima de força bruta, é identificar qual que é a senha do ramal em si. Eu acho que já identificou. Aqui, por exemplo, esse ramal tem a senha 3503. Ramal 7060, senha 3503. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos abrir um Xlite aqui. Então, o Xlite, para quem não conhece, é um softphone, um dos mais conhecidos para VoIP. Então o user foi 7060. O domain é o IP da central, 211.55.6. O password, vamos ver qual que foi a IP, 3503. Então 3503. Display name que vai aparecer ali no display, vou colocar o mesmo que tem aqui, 7060, e autorizei 7060. Ok, vamos ver se vai registrar. Pronto, registrado. Se esse ramal tiver acesso a fazer ligação externa, por exemplo, eu já consigo fazer a ligação a partir desse ramal. Aqui como eu não configurei a central para poder fazer ligação externa, mas eu já vou ver que eu consigo chegar na central. Eu fiz uma simulação de uma ligação para celular, por exemplo, e ele falou que não tem essa estação não tem uma extensão, né? Esse ramal não tem uma extensão para esse tipo de contexto. No entanto, se esse ramal fosse liberado para poder fazer a ligação, eu conseguiria tranquilamente aqui fazer ligação a partir desse ramal. Como eu comentei, eu fiz a instalação eu fiz o download dessa versão do Snap, não fiz nenhuma configuração de contexto, nenhuma configuração de conta externa, porque o objetivo aqui era só fazer a simulação de uma invasão em si. Ok, então vamos simular, por exemplo, aqui agora um dicionário. Deixa eu ver se tem algum dicionário aqui. Eu vou montar um dicionário básico aqui com poucas letras, só para vocês terem uma noção de como funciona. E aí depois, melhor, deixa eu pegar, ver se eu consigo abrir um dicionário esse que já existe aqui nessa versão. Então, diretório
pen test de penetração, teste de penetração. Eu vou entrar no diretório password. Aqui dentro tem word list. E aqui dentro tem um dicionário, por exemplo, esse Rocky. Eu vou ver se eu consigo pegar umas primeiras linhas desse dicionário aqui. Pronto. Vamos pegar então e colocar a senha daquele ramal como monkey. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar o ramal 7060, que foi que a gente... Eu vou editar direto aqui no arquivo, porque... para não usar a parte web ali, para não atrapalhar a nossa visão da central. Então, aqui por exemplo, eu vou colocar a senha ok? Então ali a gente acabou de ver ali que tem o monkey ali, então a gente está colocando a senha monkey aqui só para poder simular uma quebra de senha através de dicionário. Vou dar um reload na central. Então, poder dar um zip reload aqui, zip reload, ok. E vamos voltar lá em cima do comando svcrack. Então, inicialmente eu fiz em cima de um range numérico, agora eu vou fazer com o dicionário, -d. Vou falar onde que está o meu dicionário. Então, pen test, password, word list, eu tenho aquele Rocky -vvv para poder fazer o verbose e vamos ver se ele vai identificar. Pronto. Então, ele já identificou ali através das palavras. Esse dicionário aqui ele tem milhares e milhares de palavras. Você pode pegar outros dicionários também na internet e deixa rodando. Ele vai ficar ali rodando algumas horas ou minutos, depende da palavra, da complexidade da palavra e também da capacidade de processamento da máquina que você está fazendo o teste. Pronto, ele achou ali. Se eu for alterar agora, por exemplo, a senha daquele ramal, aqui nesse momento, se eu for tentar registrar esse ramal com a senha que já estava aqui, por exemplo, tirei, registrar de novo, ele vai dar erro porque a senha está inválida. Mas se eu for lá e alterar a senha, então, monkey, ramal registrado e feito. Ok? Então, como podemos ver, não é nada complexo, nada difícil. Acho que é só ter as ferramentas em mãos, você já consegue fazer esse teste já de penetração já na central. Isso é muito interessante para quem trabalha com VoIP, para poder garantir a segurança. Eu acho que esse tipo de teste é bem interessante. Talvez tenha um checklist para fazer um teste de penetração mensalmente ou cada trimestralmente nas centrais que você desenvolveu aí, que colocou em produção, para garantir a segurança, para não ter nenhum problema aí com invasão e gerando um custo desnecessário para o seu cliente ou até mesmo para você. Então, o próximo passo agora a gente vai partir para a solução do problema em si, né? Então, a gente identificou que tem esse problema, essa fragilidade. Então, agora qual que seria a solução? De pronto, agora eu diria que a solução seria fazer a atualização da central, que já existe as versões mais atuais que já tem esse tipo de controle, mas como por exemplo o próprio Snap ali, que ele não consegue atualizar a versão porque ele está amarrado. Aquela versão ela foi codificada e foi desenvolvida em cima daquele código fonte. Então, se eu trocar a versão, pode ser que alguma coisa não venha a funcionar, como diversas outras distribuições que tem ao mundo afora aí.
Então a solução aqui é trabalhar com ferramentas externas para fazer esse tipo de bloqueio, esse tipo de segurança. Então no meu caso aqui, nós vamos utilizar o iptables, que é o firewall nativo que tem nos Linux, e também outra ferramenta que chama Fail2Ban. Como eu falei, esse Fail2Ban ele faz o papel de um IDS, que ele faz a detecção de intrusos, né? E ele verifica através de layouts de log, como esses logs que nós vimos gerando ali no arquivo, ele verifica se naquele layout de log, aquele tipo de layout teve alguma ocorrência, e você diz que a partir de tantas ocorrências para aquele IP, você vai tomar alguma ação. Nesse caso, o Fail2Ban ele faz o bloqueio total para aquele IP de origem daquele ataque. Então a instalação do Fail2Ban eu fiz através do apt-get install ali Fail2Ban. Toda a configuração vocês podem utilizar, entrar no site do Fail2Ban para poder estudar um pouco lá, tem manual, tem how-to, tem tudo, é bem tranquilo. Depois que você faz a instalação, o que é necessário fazer? É necessário você criar esse template de filtro, né, que eu comentei. Então basicamente dentro do diretório etc ali você tem Fail2Ban e tem o filter.d, e aqui dentro eu queria um filtro chamado asterisk.conf, que nesse filtro aqui tem os padrões de como deve ser feito esse filtro. No próprio site do Fail2Ban você vai ter essa documentação. Então basicamente eu peguei todos os tipos de erro de registro e de falha de autenticação e tentativas de autenticação e coloquei aqui nesse filtro. Então, a partir do momento que o Fail2Ban identificar isso no log, que eu vou especificar depois, o diretório, ele vai tomar uma ação. Então, o primeiro passo é criar o filtro, criou o filtro. O segundo passo é criar a regra no Fail2Ban para poder utilizar aquele filtro e tomar alguma ação. Então, o diretório etc Fail2Ban e jail.conf. Aí aqui sim eu vou ter todas as regras. Por padrão, o Fail2Ban já vem com vários templates, vários filtros e várias regras já prontas para serem aplicadas. Eu acredito que por default ele deixa somente a parte do SSH aplicado. O restante você tem que ativar, pode ver que está tudo como false ali. E aqui, por exemplo, é a regra que eu criei. Eu dei nome de asterisk iptables. Ela está ativa. O filtro vai chamar asterisk, que foi o filtro que eu acabei de mostrar agora, que é em cima aquele template de log. Action, então eu estou dizendo que qualquer ação iptables vai bloquear todas as portas para todos os protocolos com o nome asterisk, e depois vai enviar um e-mail dizendo que teve aquele tipo de bloqueio. Então se eu configurar aqui o meu send e-mail para poder enviar, aqui eu coloquei meu e-mail, por exemplo, ele já envia o e-mail também. E aqui eu vou especificar qual que é o arquivo de log que ele vai ficar monitorando para tomar ação em si. Nesse caso aqui é o arquivo padrão do asterisk, que é o message. Então var log asterisk message, que foi aquele que eu demonstrei agora há pouco, que estava gerando log. E aqui eu vou dizer qual que é a tentativa máxima. Então a partir de três sequências de erro com aquele tipo de log, eu vou tomar uma ação que é bloquear todas as portas por esse tempo, que é 259.200 segundos. Eu vou bloquear esse IP para esse servidor. Então, criada essa regra, eu vou ativar o Fail2Ban. Então, e o Fail2Ban não lê o histórico do log, ele pega só o que está rodando na hora. Então, por exemplo, o meu log já teve várias tentativas, mas nesse momento ele vai iniciar e não vai bloquear aquele IP, ele só vai bloquear a partir do momento que foi ativado aquele log. Pronto, feito isso, eu tenho outro comando que eu verifico qual que é o status daquela regra do Fail2Ban, que é o Fail2Ban client status, o nome da regra que eu criei, que é asterisk iptables. Aqui, por exemplo, ele vai mostrar qual que é
a lista, né, o filtro que eu apliquei, qual que é o arquivo, e depois as ações, então a quantidade de ocorrências de IPs banidos, então os IPs listados e total banido. Aqui agora está zerado porque eu não estou fazendo nenhum tipo de ataque. Então vamos gerar, por exemplo, uma nova tentativa para listar os ramais que existem naquela central, como por exemplo aqui que eu usei o SV War. Então eu vou começar a gerar o SV War. A partir do momento que eu comecei a gerar, ele já vai me gerar os logs. O V2B já identificou que teve mais que 3 tentativas e já fez o bloqueio daquele IP no meu iptables. Então aqui é o log do V2B, é o comando para poder ver o V2B. E aí se eu der um iptables "-l", que é para poder listar as minhas regras do Fire nesse momento, eu já vou verificar que aquele IP já está com drop all para todas as portas com aquele destino, com aquela origem. Então, a partir desse momento, se eu tentar fazer a tentativa, então aquele, por exemplo, como que a minha análise começou a partir do 1000, ele fez 1000, 1001, ele já identificou que existia o ramal 1001. Mas a partir do 1001 em diante, na hora que ele parou no 1770 aqui, foi até menos, na verdade, ali ele fez a tentativa, mas ele não estava mais conseguindo. Ele não conseguiu mais porque o Asterisk o V2B já bloqueou ele já naquela lista. Por exemplo, agora eu vou fazer, já que eu descobri o ramal 1001, eu vou tentar quebrar a senha desse 1001 através desse dicionário. Então, vamos alterar aqui para 1001. Vou abrir o log lá do Asterisk para verificar se ele vai ocorrer aquele ataque realmente. Então, estou aqui na central e vou fazer a tentativa. Ó, pode ver que não veio nenhuma tentativa. E aqui ele vai morrer por timeout porque ele não conseguiu conectar naquela central. E de fato, porque esse IP dessa máquina não consegue mais conectar naquela máquina. Então, por exemplo, vamos tentar dar um ping 10.211.55.6. Eu já não tenho mais acesso àquela máquina porque o V2B solicitou ao iptables que bloqueasse todos os origens, portas daquele IP. Então, é basicamente isso. O objetivo desse trabalho era mostrar como que eu posso utilizar essa ferramenta do V2B e do iptables, e mais o iptables, para poder dar uma garantia de segurança um pouco maior nessas centrais, principalmente nas versões mais antigas do Asterisk, versão 1.4 ali, e até mesmo as versões 1.6 e 1.8 sem os parâmetros de segurança setados lá no cip.conf. Então, valeu aí pessoal, por hoje é só, e obrigado aí pela atenção aí de todos.